voltamos com tudo seu para falar de uma coisa que deixa marcas por toda uma vida. Eu estou falando de um trauma. Um trauma pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Nós vamos saber mais sobre ele para, assim, deixá-lo para trás, né? Quem nos ajuda nessa é a psicóloga Tayana Broto. Tayana, obrigado por ter vindo, viu, querida? Não precisa se levantar. Obrigada a você. Obrigado, querida. Não, imagina. Fique em casa. Todos nós temos traumas. Eu, com certeza, tenho uma dúzia ou mais deles. Você também. Isso é a nossa condição humana é que permite que a gente tenha tanto trauma. Exatamente. Agora, Ninguém Tayana, está imune, né? claro. Agora, o que significa, na verdade, sofrer um trauma? Na verdade, trauma é um dano emocional que ele ocorre por decorrência de um acontecimento, de uma experiência que envolveu uma dor muito intensa, muito forte, com um sofrimento emocional, né, muito doloroso. Esse é o trauma. Esse é o trauma, exatamente. E aí, por conta disso, pode ocorrer uma exacerbação do medo. Isso que eu queria perguntar. Exatamente, uma exacerbação do medo e aí, por conta disso, o estresse. Quer dizer, você teve uma péssima experiência, você tem medo que você possa ter uma outra parecida? Exatamente. Seria isso? A pessoa fica num estado de alerta, de hipervigilância. Porque, Entendi. na verdade, o que acontece, isso é um mecanismo de defesa, Correto. né, para protegê-la. Porque o que ela mais teme é vivenciar aquela experiência novamente. Deus me Então, o corpo, a mente, o cérebro a protegem daquilo. Agora, existe uma sintomatologia para a pessoa ser considerada traumatizada? Sim, a gente pode até olhar aqui na tela, Os né? sintomas ali, ó. Alguns sintomas físicos, né, como tremores, alteração no batimento cardíaco, sudorese, que nada mais são do que sintomas de ansiedade, Tá. né? E aí um pouco de confusão mental, dificuldade de concentração, paranoia. Pode chegar em paranoia, é isso? Pode chegar. Ai. Pode chegar, porque esse medo, ele toma conta e a pessoa não consegue mais racionalizar, né? Ela não consegue mais pensar como ela pensava antes. Eu quero falar de um exemplo que foi, de certa forma, um grande acontecimento internacional. Isso mobilizou, de certa forma, né, a emoção de muita gente no mundo. A história dos meninos da Tailândia, do timezinho de futebol, né? Que ficaram presos lá numa caverna. Sim. Bom, a idade deles vai pesar na formação do caráter, da personalidade deles? Esse trauma, que isso é um trauma mesmo. Isso. Na verdade, assim, o trauma, ele vai depender muito de como a pessoa lida com aquela situação, né? Claro que quando a gente está falando da fase da infância, da adolescência, isso pode contribuir uma vez que a personalidade, a psique, né? Os conceitos emocionais, cognitivos ainda estão em formação. Então, isso pode contribuir ainda mais, né? Porque uma vez que quando você é criança, quando você é adolescente, você ainda também não está com a sua autoestima, o seu autoconceito, a sua visão de mundo formados. Mas você viu que tinha um acompanhamento psicológico para ele, né? Exatamente. Que eu achei aquilo fundamental. O técnico, né? Por conta até da cultura oriental, né? Eles têm esse olhar, né? Exatamente. E aí a meditação, ela trabalha justamente nisso, para diminuir esses sintomas de ansiedade, esses pensamentos intrusivos, e a pessoa consegue se conectar com ela mesma. Isso contribuiu muito para eles conseguirem lidar durante esse período, né? Esses 9 dias que eles ficaram presos. Tayana, me diga uma coisa. Um trauma que você sofre na infância pode te acompanhar para o resto da vida ou há como você esquecer isso? Olha, eu não costumo falar esquecer. Eu falo ressignificar, né? Que é, na verdade, você dar um outro sentido para aquilo. Que esquecer não vai, não. Esquecer não esquece, né? E é aí que a psicoterapia te ajuda a entrar em contato com isso, muitas vezes resgatar
quem você é como sujeito, porque isso debilita muito, né, a sua saúde emocional. Você fica numa situação de muita fragilidade, muita vulnerabilidade. Então, o trabalho terapêutico ele é interessante porque o paciente pode sair ainda mais fortalecido desse trauma e se tornar ainda mais resiliente. Então, eu gosto muito de trabalhar com a ressignificação. Nós estamos falando de traumas psicológicos, trauma infantil. Vamos dizer, um trauma de adolescente, um trauma de um adulto, tem o mesmo peso, o mesmo significado ou não? Aí tem trauma da adolescência, Lei. Na verdade, assim, a criança e o adolescente, eles estão em formação, né, da personalidade. Então, tem diferença. O adulto, ele já tem a sua visão de mundo, a sua visão de si mesmo mais fortalecida, né? Então, isso pode ajudar a ele lidar com o trauma de uma forma mais saudável. Enquanto a criança, ela ainda não tem essa consciência, ela não tem ainda essas ferramentas, né, psíquicas para lidar com o trauma. Porque trauma na adolescência, me parece ser uma coisa mais comum do que na própria infância. Eu estou falando bobagem. Mesma coisa. Não, depende, né? Depende de cada situação. É que o adolescente, ele ainda está buscando a sua identidade, ele está buscando pertencer a um grupo, né? Enquanto a criança, muitas vezes, ela nem tem consciência daquilo. Ela só vai descobrir o que é um trauma e o significado e a complexidade na fase adulta, né? Que é quando ela vai se relacionando com as pessoas e entendendo que aquilo que ela vivenciou foi abusivo, foi doloroso. O adolescente não, né? O adolescente, ele ainda está se constituindo ali como sujeito e aí pode A resiliência é mais fácil quando o trauma atinge um adulto do que quando atinge uma criança ou um adolescente? Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Porque o adulto, ele pode já ter essas ferramentas, né, na sua psique. A criança e o adolescente não. Então, por isso a importância da família, de uma rede de apoio, de um trabalho psicoterapêutico. Tem o tal do estresse pós-traumático. Sim. Eu, pessoalmente, já vivi isso. É horrível. É horrível. É algum tipo de sequela? Sim, pode ser. Na verdade, o transtorno de estresse pós-traumático, ele está dentro dos transtornos de ansiedade, né? Eu tive transtorno de ansiedade por isso. Exatamente. Fui parar em psiquiatra e tudo, tomei remédio, fiquei bom. Tive que fazer também um acompanhamento. Sim, por conta dos pensamentos obsessivos, né? Você revive aquela situação e aí é muito horrível, não delicado. Quer comer, não quer ler, não dorme, é terrível. Sim, você evita situações que lembrem, né? Acho que vai morrer. Exatamente. Sintomas físicos. Bom, vamos dizer, uma pessoa que se viu, né, nas suas respostas, como é que ela deve proceder para superar um trauma? Olha, eu gosto... Ir para o psiquiatra, ir para o psicólogo, não necessariamente. Não necessariamente. Acaba sendo interessante porque muitas vezes você não consegue sair daquela situação sozinho. Você está tão fragilizado, tão vulnerável, e o que acaba acontecendo é que as pessoas que passam por isso, elas tendem a se isolar, porque muitas vezes elas não se sentem compreendidas, né? A família, muitas vezes, o grupo, a rede de apoio não sabe lidar com aquela situação. É verdade. Né? A pessoa precisa falar inúmeras vezes e nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo acolhe, nem todo mundo tem a empatia necessária, né? Então, um terapeuta, ele acaba acolhendo essa dor. Puxa vida, trauma. Você tem também, né? Quem não tem? Ai. Tayana, muito obrigado por ter vindo. Tayana Broto, que é uma psicóloga de primeira grandeza, linda, não precisava nem ser psicóloga. E ainda usa fular de lacinho que eu compro para Kika.
que eu adoro. Obrigado, viu, querida, por ter vindo. Obrigada a você pelo Venha mais convite. vezes, tá? Obrigada. Obrigado.